Olá, eu sou o Vinícius, editor do Pad Papers, e hoje a gente está aqui para mais um capítulo, mais um podcast. Estou muito bem acompanhado da professora Lígia, que vai falar sobre... Traumatismo crânioencefálico. Tudo bem, pessoal? Bora começar, então. Vamos nessa, sem perder tempo. Pessoal, Lígia, já que a gente vai falar de TCE, de traumatismo crânioencefálico, quais seriam, assim, os tipos de lesão no TCE, os tipos de lesões intracranianas, né? Bom, então acho que primeiro esse tema que eu escolhi foi um tema muito importante, porque o TCE é a principal causa de acidente, né, na pediatria. Sim. A gente tem aí o acidente mais prevalente em menores de 5 anos de idade. Uhum. Não é o que mais mata, mas é o que mais causa internação, gasto. Assusta, né? Assusta os pais, né? Quem nunca? Cama, né? Pô. Exatamente. Quem nunca pegou uma criança que caiu da cama, caiu do balanço? Então é importante a gente entender sobre isso, né? Uhum. E aí, quando a criança bate a cabeça, quais são os tipos de lesão, né, que podem acontecer? Então, primeiro, lesão superficial, lesão do couro cabeludo, né, que pode ser aí, é uma região que sangra pra burro, né? Então, geralmente bastante, né? Assusta pra caramba. As fraturas. E aí as fraturas no crânio, elas podem ser fraturas lineares, elas podem ser lesão de afundamento do crânio, que são lesões um pouco mais, né, mais sérias. A gente pode ter aquelas fraturas que são da base do crânio, e aí tem todo um perigo, né? E todos os sinais que você identifica. Então, você tem, pode ter saída de líquor pelo ouvido, por exemplo. Terrível, né? Isso é terrível. Nunca peguei. Não, também não. Sempre estudei e nunca peguei, graças a Deus. Já vi muito no livro, mas eu nunca peguei. Né? Fique atento, né? Fique atento para esses sinais. E aí a gente tem as lesões intracranianas, que são as que realmente podem, né, complicar, podem levar esse paciente a uma morbidade maior, inclusive ao óbito, né? Então, dentro das lesões, dentro da cabeça. Contusão cerebral, né? Que é quando a gente tem uma ação direta da calota craniana sobre o tecido nervoso, né? E também o tecido vascular. A gente tem os hematomas, e aí nos hematomas, principalmente, o hematoma que é epidural, né? Que é aquele hematoma que vai acontecer entre o sangue e... no espaço extradural, né? Então, você vai ter aquela coleção de sangue que geralmente tem uma origem arterial, né, na criança. Certo. E aí, na imagem da tomografia, é interessante a gente lembrar que essa diferença, que ela forma aquela imagem biconvexa, né? Como é que é o nome geométrico disso aqui? Um losango, talvez? É um losango redondinho. Gente, como é que chama isso? Parece um cristalino. Essa imagem de uma lente. Né? Então, esse daí, quando você olha na tomografia, fica bem fácil de identificar. O hematoma... Como se fosse uma ampulheta, né? Assim. Será que é uma ampulheta a palavra certa? Eu não sei, cara. Seria um negócio assim. Tá certo. Que essa parte seria o osso, né? E aqui o hematoma, que tá no espaço extradural. Depois a gente tem o hematoma subdural, que diferente dessa imagem, que é bem delimitada, você já tem aquele sangramento mais difuso. E aqui é uma lesão importante, né? Se você encontra... essas imagens, uma tomografia, especialmente em criança que sofreu um trauma que você não sabe explicar muito bem, lembrar dos maus tratos, que a lesão dos maus tratos, ela vai dar essa característica, né, do hematoma subdural. Tem o hematoma intraparenquimatoso, onde você vai ter o sangramento dentro, né, do parênquima, e a lesão axonal difusa, que ela é bastante importante, né, ela acontece quando ela é um traumatismo mais grave, né, e ela representa o cisalhamento, a quebra das fibras de mielina. Então, essas são as lesões cranianas mais importantes, né, intracranianas mais importantes para a gente pensar no nosso paciente traumatizado. E como é que a gente vai classificar, assim, o TCE? Muito bem. Então, para classificar o TCE, a gente vai usar a escala de coma de Glasgow, né, que todo mundo já conhece muito bem. Galera conhece. Então, a gente considera um TCE leve, aquele que tem uma escala de coma de Glasgow entre 14 e 15. Um TCE moderado vai ter uma escala de coma de Glasgow entre 9 e 13. E o grave menor do que 9. Né? Então... 8 para baixo a gente chama de TCE grave. Paciente que você tem que botar na ventilação obrigatoriamente. Exatamente. Né? Tem que proteger a via aérea desse cara, vai ser entubado. Certo. E é assim que a gente classifica. Perfeito. E aí tem também a classificação P-Carne, né? Para risco de lesão intracraniana. Ou seja,
traduzindo de outra forma, qual o TCE que você indica uma tomografia ou não? Isso é uma dúvida frequente no pronto-socorro, né? Muito. Completamente. Total. E antes de mais nada, pessoal, radiografia de crânio não é o exame para ser feito, né? Exato. Acho que é importante deixar isso bem frisado. Ai, mas eu não tenho tomografia aqui. Se você acha que essa criança precisa de tomografia, então você vai encaminhá-la para um serviço que tenha tomografia, né? Radiografia de crânio não avalia. Não vai resolver, né? Não vai te ajudar. Então, pessoal, é a classificação PECARNI, né, que o Vinícius perguntou. Então, essa daqui é uma classificação que vai avaliar o risco que seu paciente tem de evoluir com uma lesão intracraniana grave. Então, se ele tem baixo risco, risco moderado ou risco alto, a gente tem que fazer as nossas condutas. Criança que tem risco leve, você não precisa fazer tomografia. Agora, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz a avaliação do risco. Essa avaliação de risco, ela é feita a partir com base num corte de faixa etária menor do que 2 anos e maior ou igual a 2 anos. Sim. Então, para crianças com menos de 2 anos, considero um traumatismo de alto risco se essa criança tem alteração do nível de consciência e fratura de crânio palpável. E uma escala de coma de Glasgow de 14. Essa criança tem alto risco de lesão intracraniana, então ela precisa fazer tomografia com certeza. Quando eu falo em crianças maiores de 2 anos, seria alteração também do nível de consciência e sinal de fratura de base de crânio. Isso para crianças maiores de 2 anos, tá? Então, essas crianças, tem que fazer tomografia de crânio, não tem o que discutir. Agora, a dúvida fica, né, nessas crianças de risco moderado. Então, vamos lá. Para crianças menores de 2 anos, risco moderado é considerado se tiver hematoma subgaleal em região parietal, temporal ou occipital, frontal não conta. E é uma maioria que a gente vê tem um galão aqui na testa, né? Meus filhos... Pois é. Vivendo na prática. Unicórnio. Assusta, é um unicórnio, mas não classificaria como uma lesão grave. Então, hematoma nessas regiões que eu falei, parietal, temporal ou occipital. Perda de consciência por mais de 5 segundos, classificaria como um risco moderado. Mecanismo de trauma importante. E aqui a gente tem que prestar atenção que isso cai em prova, né? Para criança menor de 2 anos, seria uma queda de uma altura maior do que 90 centímetros, ou um acidente onde teve alguém que morreu, né, dentro do veículo, ou se essa criança foi arremessada do carro, né, ou se foi atropelada. Então, esse seria um mecanismo de trauma importante, tá? E, claro, se ela tiver alguma mudança de comportamento relatado pelos pais. Então, esses seriam para crianças menores de 2 anos, risco moderado. E aí, o que a gente faz nesse risco moderado? Né? Eu tenho 2 opções. Ou eu mantenho o paciente em observação neurológica no meu hospital e vou avaliando, ou ele vai para tomografia de crânio. Tá? Essas seriam as opções. Para crianças maiores de 2 anos, né, risco moderado de lesão, seria perda de consciência, presença de vômitos, mas não vale um vômito depois de ter chorado, que isso é super frequente. São vômitos repetidos. O mecanismo de trauma importante, que é mais ou menos igual da criança menor de 2 anos, exceto que a altura é maior, é uma queda maior do que 1,5 metro, para considerar um mecanismo de trauma importante. E se esse paciente tem uma cefaleia importante, uma dor de cabeça importante. Então, esses são os critérios. Olhou esses critérios, né, cai na prova demais isso, do PECARNI. E aí você vai avaliar se essa criança vai fazer uma tomo de crânio ou se vai ficar em observação neurológica. E o grave não tem jeito, né? Grave não tem jeito, é intubação, né? Tomografia e vamos que vamos. E assim, eu acho que está um pouco dentro disso do que você falou, mas o TCE leve especificamente, você considera tranquilo, entre aspas, dentro da emergência? Exato. Um TCE leve você não vai fazer nada, né? Você vai orientar a família de que não tem motivo para preocupação. O ideal, o recomendado é manter esse paciente em observação mais ou menos umas 2 horas, né? Para observar se vai acontecer alguma coisa diferente. Não teve nada, tá tudo bem? Vai-se embora para casa, né? Com as orientações. Sinais de perigo. Exato. Né? Começou a vomitar. Pediatria. Exatamente. Teve alguma alteração de consciência, tudo mais. E o TCE moderado? E o moderado ou grave, então o que você vai fazer? Se você tem, mas aqui a gente está pensando, né, no TCE com a classificação pela escala de coma de Glasgow, né? Sim. Se você tem um TCE, então, grave, escala de coma de Glasgow, escala de coma de Glasgow. Isso é um trava-língua, né? Se você fala rápido. Então, Glasgow... É um ECG, né? Vamos falar ECG ou Glasgow, facilita a nossa vida. Então, você tem aí um Glasgow de 8, né? Ou menor do que 8,
classifica como grave. O que a gente tem que fazer? Tem que entubar essa criatura, manter em ventilação mecânica, e aí a gente tem, não sei se já tô falando, posso falar logo tudo aqui. Sim. E aí a gente tem que fazer as nossas intervenções para proteger o sistema nervoso central e minimizar os danos causados pelo trauma, né? Sim. Então tem algumas coisas que são básicas de todo traumatismo craniano. Primeiro, de cuidado básico. Você vai ter que manter esse paciente com a cabeceira elevada a 30 graus. Aqui a gente já está entrando, então, na terapia. Na terapia. Da hipertensão intracraniana. Né? Não, isso do tratamento, isso é o cuidado básico já. Cuidado básico de todo mundo. Perfeito, tá certo. Então, teve um TCE, o que a gente vai fazer? Vai entubar, vai levantar a cabeceira a 30 graus e vai manter uma sedação e analgesia com um benzodiazepínico e com opioide. Perfeito. Certo? É isso que você vai fazer. Na ventilação mecânica, você vai ter que manter uma pressão arterial de O2 entre 90 e 100 milímetros de mercúrio. E uma PaCO2, que a gente estava até falando sobre isso, né? Entre 35 e 40 milímetros de mercúrio. Então, vai ter que ficar nesse nível. Você vai controlando isso com a capnografia, com a gasometria arterial, tá? Além disso, a gente tem que instalar vários tubos na minha época era tubos e dedos em todos os orifícios, né? No paciente traumatizado. Então, vai ter que colocar um catéter para monitorização de PVC, um catéter para monitorização de pressão intracraniana, né? Da PIC. Sim. A gente vai ter que botar a sonda para ter um controle do débito urinário. Sim. E aí, a gente vai ter que avaliar o restante do paciente, né? Então, se foi um politraumatizado, vamos ver a hemoglobina desse paciente. Nós temos que manter uma hemoglobina de 7 gramas por decilitro ou mais. E aí você tocou num ponto também interessante, Lígia, que nem sempre, e muitas vezes, o traumatismo craniano vem sozinho, né? Exato. Ele às vezes vem de um acidente automobilístico, aí também tem trauma abdominal, torácico, tudo junto, né? Exatamente. A gente pode ter esse bando de traumas junto, mas lembrando que, né, apesar de eu ser gastroenterologista e achar que o intestino é o órgão mais importante do corpo, o cérebro ele tem que ser protegido sob todas as forças, né? E aí, como eu estava falando, né, como o intestino é o órgão mais importante do corpo, a nutrição enteral nesses pacientes é muito importante, deve ser começada logo. Então, através de sonda nasoenteral. Mas tem um grupo de pacientes que tem um grande risco na passagem de sonda, que é aquele paciente que tem fratura de base de crânio. Então, lembrar que na suspeita de sonda, né, de sonda nasal, na suspeita de paciente com trauma de base de crânio, a sonda nasal não deve ser passada. Não pode ser passada, exatamente. Não vai lá para dentro do... Não vai parar lá dentro da cabeça, não pique, queremos. Né? A pique é com o neurocirurgião, né? Não é com a gente. Não é com a gente, pique não é conosco. E aí, então, a gente... e uma coisa importante, as drogas antiepiléticas, né? Sim. Que antigamente a gente fazia bastante para os pacientes traumatizados. Hoje em dia não é mais uma medicação de primeira linha que deve ser feita para todo mundo. Você vai fazer, se esse paciente apresentou crise convulsiva depois da queda, né? Depois do trauma, se esse paciente tem uma história prévia de epilepsia, ou se ele tem alguma lesão focal na tomografia de crânio. E aí você vai usar drogas anticonvulsivantes. Nem todo mundo segue isso, assim, né? Eu vejo o pessoal, tanto na emergência como no CTI, com muito medo e fazem pelo menos a fenitoína. Exato. Embora você lê, isso foi feito durante tantas décadas que é difícil você convencer a pessoa que não é para fazer. Né? Mas isso foi questão de prova de R+, eu acho que do HC. Legal. Que tinha várias coisas assim, o que você não deve fazer. Tinha várias coisas que você tinha que fazer e lá embaixo estavam os anticonvulsivantes. Sim. Aí era para marcar os anticonvulsivantes. Não é para fazer. Não, e isso para a prova a gente tem que saber. Porque pode ser até que na prática a gente fique lá titubeando e tal, mas na prova você tem que botar o que a teoria diz, né? Que é o que eu tô falando aqui pra vocês. O up-to-date. É isso aí. E assim, a primeira linha de terapia de fato na hipertensão intracraniana. Então vamos lá, gente. Você tem um trauma, às vezes você não tem uma hipertensão intracraniana. Você tá controlando a pressão intracraniana, a PIC, e ela tá em torno de 20 miligramas milímetros de mercúrio. 20 milímetros de mercúrio, muito obrigada. Que é o que ela tem que ser mantida, né? Sim. Mas o que acontece? Em algumas situações, você tem, ou edema cerebral, ou por uma alteração na drenagem do líquor, enfim, você tem aí um aumento da pressão intracraniana. Se esse aumento for sustentado, ou seja, mais do que 20 milímetros de mercúrio por mais do que 5 minutos, é necessária intervenção, tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para corrigir a hipertensão intracraniana. E aí, a primeira medida seria iniciar
uma medicação, uma solução hipertônica. E aí a gente tem duas opções, né, de solução hipertônica. Seria a solução hipertônica de NaCl a 3% e o manitol. Hoje, prefere-se fazer a solução de NaCl a 3% do que o manitol, para evitar a diurese osmótica, enfim. Então, ela é mais segura. E, obviamente, você vai fazendo um controle, um monitoramento do sódio, dos níveis de sódio, né? Então, primeira conduta seria essa, né? Iniciar uma medicação hiperosmolar, que pode ser preferencialmente NaCl 3%, mas também pode ser feita com o manitol. E aí vai avaliando o paciente. Se ainda assim você tiver um aumento persistente da pressão intracraniana, e qual que é o motivo, né, da gente querer baixar a pressão intracraniana tão rápido? Porque quando você pensa na perfusão cerebral, a gente está falando de uma pressão chamada pressão de perfusão cerebral, que é calculada pela pressão arterial média menos a PIC. Se você tem uma PIC muito grande, essa pressão de perfusão cerebral vai ser baixa, vai ser menor. E aí você não consegue perfundir adequadamente o tecido nervoso. Começa a matar tecido. Começa a matar a célula nervosa que a gente não quer. Por isso que a PIC tem que ser mantida sempre nesse valor, tá? E aí, se não resolveu com a solução hipertônica, você pode intensificar suas intervenções. Então, aumentar aí a solução hipertônica, pode deixar até contínua, e aumentar também a sedação e analgesia, inclusive usando bloqueador neuromuscular. Então, seria uma terapia aí para tentar resolver o aumento expressivo da PIC. E aí entra uma coisa também interessante, que tem lá também nas regras do PAUS, né, que é uma ressuscitação mais global, de quando você curariza um paciente muito grave, o ideal é você ter o eletro contínuo, né? Porque exatamente. Você perde a capacidade de descobrir se ele está com uma crise convulsiva, que seria terrível, né? Exatamente. Então, para curarizar, você tem que ter um CTI realmente avançado, que você possa colocar um eletro contínuo, que nem sempre é possível. Né? Não temos muito por aí. Lá no Rio também não. Não temos muito por aí. Temos ótimos CTIs, mas o eletro contínuo é muito difícil. É muito raro, mas isso cai em prova. Então, você teve que deixar o paciente nessa condição, eletro contínuo. Exato. E se você estiver percebendo, do ponto de vista clínico, um risco de uma herniação cerebral, a pupila começa a dilatar, e aí? E aí, né? Então, você tem essa situação. Pupila Iminência midriática é gravíssimo, né? Então, você tá com a pupila midriática, tá fixa, o paciente começa a ter hipertensão, ele começa a apresentar bradicardia e aquelas posturas anormais, né? Então, extensão ou flexão. O que você vai fazer? É gravíssimo. Nesse momento, e é uma das poucas situações, acho que é a única situação que a gente faz a hiperventilação desse paciente com uma fração de oxigênio de 100%. Então, aqui, lembra que o valor de PaCO2 que a gente quer é 35, 40 milímetros de mercúrio. Mas nessa situação, se você não resolver, o cara vai morrer, né? Sim. Então, tem que hiperventilar para baixar essa PaCO2, né? Ela tem que ficar em torno ali de 28, mais ou menos. Então, PaCO2 bem mais baixa. E você consegue, né? E você vai fazer essa hiperventilação até reverter a midríase. A clínica, né? Até a clínica reverter. Não, isso né? é interessante, que a gente até estava conversando antes, né? Que por muito tempo a rotina no TCE era fazer uma hiperventilação e deixar a PCO2 baixa, mesmo que não houvesse herniação cerebral. Só que se percebeu que com isso você piorava a perfusão, né? Claro, tem mais oxigênio, não precisa de uma perfusão tão boa. Caiu a PCO2, diminui o calibre do vaso, diminui a perfusão e o pessoal começava a fazer isquemia. Então, depois de muitos anos, se percebeu que o ideal, se você não tiver herniação cerebral, é manter a PCO2 entre 35 e 40. E essa mudança foi tão relevante que isso cai em prova toda hora, né? Toda hora! Impressionante. Qual é a PCO2 necessária no TCE? No TCE, tem que saber. Manter entre 35 e 40, mas na herniação cerebral, sim. Aí você vai mais para baixo. Porque se você não fizer isso, o cara vai morrer. Então você tem que fazer, né? Além disso, colocar a solução hipertônica também em bolos, né? O que você tiver. Salina ou manitol. Sim. E pede para o seu interno ligar para a neurocirurgia, porque vai ter que fazer uma cirurgia, provavelmente alguma coisa, fazer uma tomografia assim que possível, e o neurocirurgião vai ter que fazer uma descompressão. Exato. Né? Às vezes tem um sangramento que ele tem que drenar. Drenar né? urgente. Isso aí. É uma situação difícil, né? Muito bem. Mas a maioria, graças aos céus, leve. É leve, é muito assustadora, né, para a família.
Mas... É muito triste, porque geralmente são crianças previamente completamente saudáveis e que estão naquela situação agora. Não, e às vezes, a maioria dos casos que eu atendi muito em emergência era assim, um trauma leve, um TCE leve, e a família muito preocupada, né? Aquela história do vômito era muito comum, né? Uhum. Veio no carro, um monte de curva, a criança vomitou no caminho e agora? Tava chorando. Exatamente. Pois é. Mas há situações de gravidade extrema, né? Uhum. Exato. E aí, quando a gente não consegue resolver, né, nessas situações, você já fez todo esse protocolo que eu te falei, você pode partir para as terapias de segunda linha, né? Que daí é chamar o cirurgião para remover sangue, remover massa, fazer aquela craniectomia descompressiva, entrar com barbitúrico, né? Tirar a calota e pôr na barriga. Entrar com barbitúrico contínuo, isso tudo o gato tá lá no telhado já, tá muito grave. Isso eu já vi em pós-operatório de neurocirurgia, de tumor. Que o edema, durante a manipulação, ficou muito intenso. Na calota não fechava. E eles não conseguiam botar a calota, botaram no abdômen, no peritônio, e depois já colocaram. Deu certo. Então, que bom. Tem uns lugares melhores para guardar a calota hoje em dia, mas o peritônio ainda é utilizado. Eu vi no peritônio. Eu já vi no peritônio também. E é isso. Muito bem. Pessoal, espero que tenham gostado. Nos acompanhem aqui na rede. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.